quiropraxia pode auxiliar no tratamento a dores na coluna. Maurício sentia frequentes dores nas costas, resultado de anos de prática esportiva sem acompanhamento médico. Depois de um acidente de carro, suas dores pioraram. Foi na quiropraxia que encontrou alívio e conforto para seu corpo. Depois eu comecei o tratamento, comecei a botar muitas coisas que saem no lugar, né? E que vão ficando e que a gente vai deixando. O corpo vai se adaptando e a gente começa a sofrer um pouco com isso. Porque o corpo está sempre tentando se equilibrar de um defeito que ele vai absorvendo, só que com o tempo isso começa a ser cobrado de nós, né? O arquiteto realiza sessões a cada 15 dias e garante a eficácia do tratamento. Já na primeira sessão, né, a gente começa a sentir a diferença, só que a gente tem que ir se mantendo, né, com exercícios, com algumas políticas, vamos dizer, de postura e alguns detalhes que a gente vai aprendendo aqui. Então, daí agora eu já estou alguns meses fazendo tratamento, já sinto uma diferença grande e meu corpo não está mais voltando ao que ele era antes quando eu estava com os problemas. Ele está começando a se manter de uma maneira intermediária, vamos dizer assim, que está me trazendo um equilíbrio maior. Está me aumentando bastante assim, a minha qualidade de vida. Rael, em média, quanto demora, em questão de tempo, um tratamento quiropráxico? Certo. Então, geralmente, o início do tratamento é sempre um pouco mais intenso, né? Porque justamente o paciente geralmente chega com aquela queixa um pouco maior. Então, o que eu faço, geralmente dentro de um período de 2 a 3 semanas, vejo as pessoas até 6 vezes. Né? Depois, então isso mais ou menos dá umas 2 a 3 vezes por semana. Passo a ver uma vez por semana. Se tudo continua bem, uma vez a cada 15 dias, a gente sempre reavalia, 3 semanas, 1 mês, e assim a gente vai evoluindo. É comum haver um retrocesso da pessoa se ela acessa esse acompanhamento a posturas antigas ou a defeitos então osteomusculares Com certeza. antigos? Acho que a nossa vida está cheia de estresses, né, físicos, muitos que a gente nem consegue prever, né, às vezes uma queda, acidentes, nossa postura, né, que é uma coisa que ninguém consegue escapar, próprias coisas emocionais, né, então a gente até pode notar um dia de estresse, um dia de trabalho muito pesado, de muita responsabilidade, e acaba o dia, parece que o corpo também está cansado. E até questões químicas, onde envolve a nossa alimentação, e hoje a gente sabe que isso é uma coisa que está sendo muito afetada também. Então, acho que o nosso estilo de vida hoje acaba sendo dependente de um cuidado maior também por um outro lado. Eu acho que a quiropraxia vem ajudando muito nisso. Quais são os limites etários para a quiropraxia? Começa em que idade e vai até que idade? Certo. Não existem limites de idade, na realidade. Até em outros países, como Estados Unidos, países europeus, Austrália, às vezes as crianças saem do trabalho de parto e já recebem tratamento. Porque o próprio trabalho de parto, muitas vezes, já é um evento traumático e já pode gerar algumas alterações no sistema nervoso e na coluna dessas crianças. Mas geralmente no consultório a gente não consegue pegar tão cedo, mas também não há um limite, né? Geralmente as crianças vêm por questões de irritação, não dormem bem, quando elas obviamente começam a ter capacidade de se comunicar e aí sim começam a sentir alguma dor ou às vezes até mesmo algum desvio na coluna, como a escoliose, por exemplo. E mais tarde, até adultos bem idosos, não tem um limite. Nós falamos até agora sobre tratamento, mas existe um lado preventivo na quiropraxia? Também existem pessoas que procuram justamente só para saber como está a minha coluna. Está tudo certo, está funcionando bem, eu vou ter problemas, não vou. Né? Então, acho que isso é a melhor coisa que as pessoas podem fazer. Sempre quando a gente consegue pegar antes um problema, a gente realmente consegue prevenir e até a gente não pode dizer que a pessoa nunca vai ter
um problema. Isso pode acontecer, mas com certeza o corpo dela vai estar mais forte, mais preparado para conseguir se recuperar se isso vir a acontecer. Essas consultas preventivas, de diagnóstico profilático, elas deveriam ser feitas em que momentos da vida? Eu acho que quanto antes melhor, né? Na realidade, quanto antes melhor. O que significa o quanto antes melhor, em termos de idade, assim? Certo. Eu acho que enquanto criança, já pode consultar. Da mesma forma, como falei antes, que crianças já são examinadas em outros países logo que saem do trabalho de parto. Da mesma forma, acho que até não precisa ser tão de imediato, né? Pode se esperar um pouco mais. Se não existe nenhum problema tão presente, a partir dos 5, 6 anos, pode ser levado ao quiropraxista. Eu tenho até alguns pacientes dessa idade que os pais eram pacientes e tiveram essa dúvida de ver se os filhos tinham algum problema, alguma coisa e gostariam que fosse olhado. Assim como eu tenho pacientes adolescentes que ouviram falar de quiropraxia, não tinham nenhuma dor e por conta própria se interessaram em ir até o consultório e ver como estava a coluna e a saúde deles em geral. Os teus pacientes, teus clientes, eles são mais ativos do ponto de vista de exercícios físicos ou são mais sedentários? Quem é que sofre mais? Essa é uma pergunta que acaba sendo bem complicada, porque a gente vê dois extremos. As pessoas que realmente não fazem nada e a gente não vê muito interesse nelas em fazer, a gente tenta dar um empurrãozinho. E realmente eu acho que essas até são as que sofrem mais, né, e que acabam tendo mais problemas, mas a gente também vê atletas que muitas vezes têm um excesso de treino e também acabam tendo muitos problemas, mas também o que eu noto é que a recuperação dessas pessoas acaba sendo um pouco mais acelerada em função de um metabolismo mais acelerado também. E na questão de osteoporose, principalmente nas mulheres, Certo. gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre o impacto sobre a coluna dessa situação que é cada vez mais comum, né? Certo. Com certeza. Acho que, como tu falaste, é cada vez mais comum, né? Eu acho que, às vezes, essas pessoas também não estão muitas vezes fazendo a reposição de cálcio, como os médicos recomendam, mas muitas vezes elas não estão fazendo atividade física, né? Que também é muito importante para a absorção do cálcio no osso. E também essas pessoas podem se beneficiar da quiropraxia, né? Às vezes as pessoas têm medo porque pensam que, não, mas meu osso é muito frágil. Não, isso não existe, porque na realidade o quiropraxista tem milhões de opções, né? A própria técnica sacrooccipital, que a gente acabou de ver com o paciente, o Maurício, que foi mostrado, ela não é uma técnica manipulativa, né? Sim. Então existem muitas opções. Para terminar, nós gostaríamos que desse uma dica aos telespectadores sobre um cuidado mais ou menos universal sobre a coluna. Certo. Eu acho que a prática de exercícios, de forma geral, é uma grande coisa que as pessoas podem fazer por conta. Claro que um exercício sempre muito bem orientado, né? Mas eu acho que fazendo um exercício já é uma grande coisa. Rael Rosa, muito obrigado pela tua entrevista. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos reunimos na próxima semana para um novo programa. Até lá.